Você está assistindo aqui pela TV Galega Imagem da Cidade, Mesa de Bar, programa que tem hoje a participação do Dr. Renato de Melo Viana, advogado. Você está advogando, Renato? Eu voltei a montar o meu escritório lá no Bauhaus, na Alameda. Minha netinha tem um escritório ao lado, a Paula, e eu já montei ele todo. Em função da pandemia, os cuidados que eu estou tendo, eu parei, né? Mas estou, se Deus quiser, já retorno mês que vem. E o que você vai passível? Eu fui professor da FURB de Penal, fui vice-reitor do E lá você parou de dar aula? Lá eu parei porque foram 10 anos aí prefeito, depois deputado, né? Muito difícil. Como deputado aqui, eu quero lembrar também que, além de ser presidente da Comissão de Serviço Público, eu acho que a passagem mais importante foi ser constituinte. É verdade. Como membro da Comissão de Organização do Estado, com o Richa, e depois até da sistematização, que era a comissão mais importante, que sistematizava todos os textos das 9 comissões, dando organicidade, né? E aí nós mantivemos contato assim com as maiores lideranças do país. Eu acho que você teve a oportunidade não só de Ulisses, de Mossad, de termos ali o Mário Covas, que foi também o nosso líder na Constituinte, tinha uma amizade muito grande. Você deu bem até com o terrível lá de Salvador, como é o Antônio Carlos Magalhães. Antônio Carlos Magalhães. Me dava porque ele foi uma vez perguntar, quando era a votação do Sarney, dos 5 anos, porque eu sempre disse eu tinha que ser 5 anos para presidente também. Ele tinha 6, ninguém deu mais, nós tiramos um voto, né? Eu acho que teria que ter feito 5 anos a partir dali, como você colocou, né? Não tem reeleição, 5 anos. Dá a sua contribuição, né? Isso. Então, a gente teve como constituinte oportunidade, depois da constituinte, eu me reunia na minha casa, na casa do Zé Richa e do Covas, nós íamos jogar tranca. O Richa era tarado por tranca, né? Gostava de um carneiro tranca, então eu fiz amizades assim que marcaram, foram 4 mandatos, mas o período da Constituinte assim foi aquele que marcou mais profundamente assim. Depois fui relator do PPA, o primeiro PPA, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, aquela que estabelece os parâmetros para a aplicação dos recursos do orçamento. Mas o PPA é o grande orçamento de 4 anos de longo prazo. E eu tinha na minha mão, inclusive, o Praion, o pessoal aqui de Blumenau me recebeu, me lembro no Cacetiro, eu tinha na minha mão para alocar esses recursos para o Brasil inteiro, em obras, eram 9 eixos de integração nacional, 1,220 bilhões, era muito dinheiro na época. E nós corremos secreto. Não era secreto. Nós corremos o Brasil inteiro. Nós fomos do Amazonas ao Chuí, nós íamos nos estados, discutimos com a Assembleia, o São Francisco, a transposição do São Francisco, né? Metade queria, a parte de cima queria, a parte de baixo da Bahia já alguns relutavam. Então foi um momento importante da minha vida. E hoje, quer dizer, se voltar, eu não vou advogar, não vou fazer mais audiência, você vai dar uma assessoria, né? Os amigos eu tenho recebido em casa, muitos amigos, ex-clientes que vão lá, então eu converso, oriento, né? Tenho ligações com grandes escritórios, né? Em Brasília, o Alvarenga Peixoto, que foi comigo, né? Foi naquela vez que defendi o Zé Ilse, ele defendeu o Paulo Afonso, fiz uma amizade muito grande, ele foi um procurador da República muito sério. Aqui em Florianópolis, eu tinha, né, o escritório do meu primo Hélio Mosman, que também foi ministro. Então, a gente vai procurar orientar o cliente quando vem, sem fazer aquele trabalho que cabe ao advogado hoje, principalmente o iniciante, de fazer as audiências. Agora, você falou uma coisa que eu estava pensando aqui. Lá no Nordeste, eles brigam, mas na hora de puxar as coisas para o Nordeste, vão tudo junto. Não tem dúvida. Aqui, aquela vez, o Paulo Afonso, com o tal do precatório, ele ia transformar Santa Catarina num canteiro de obras, porque ia pegar aquele dinheiro que era o mais barato que tinha no mercado e encher de obras, ia se reeleger, né? Aí o Clério Bin sabia que não tinha precatório para pagar, porque tinha sido governador, denunciou. Quer dizer, prejudicou o Estado, porque as obras não aconteceram, né? E o Paulo Afonso teve que renunciar. Quase perdeu o mandato. Conseguimos ainda reverter a última hora, porque cabia à Assembleia apenas
processar e não julgar. É. Porque a comissão especial é uma lei de lá de 70 atrás, em que diz que o julgamento é feito com a presença de 5 desembargadores e 5 foi o que aconteceu com deputados, presidido pelo atual mais governador. presidente, o atual governador. Né? Os desembargadores votaram pelo impeachment. E aí nós entramos com uma da segurança no Supremo, foi o Jobim até o relator, e ele concedeu a medida. Você trouxe o Jobim aqui uma vez também, né? O Jobim trouxe aqui o Sanches, eu trouxe o Sepúlveda Pertence, porque nós fizemos um encontro, te lembra, dele eleitoral, e eles gostavam muito. O Sanches tocava piano, foi lá por Frozen, o Alvarenga, o outro cantava, era uma coisa diferente, os ministros não tinham essa, né, eram diferentes. Eu não quero fazer críticas, não, mas hoje há muito radicalismo. Né? Agora, eu acho que uma das coisas que você fez, que a população está tirando proveito até hoje, chama-se Parque Ramiro Liebig. É verdade. Aliás, uma homenagem, porque eu tive talvez o melhor vice-prefeito que algum prefeito possa sonhar em ter. O Ramiro era uma pessoa extremamente séria. Além de exercer a função de vice, era ligado, era uma liderança no esporte, né? No o esporte seu Ramiro, ele anotava, né? Ele chegava de manhã cedo, anotava a quilometragem dos carros. Da tarde ele ia lá e via a quilometragem, se parecesse a conta da combustível, sim, como é que o cara está fazendo 1 quilômetro com 10 litros de gasolina? Né? A construção da prefeitura nova. Chegaram os barras de ferro, lá ia ele, lá, né? Quantas são? São 1.200, deixa eu contar. Se não tivesse 1.200, você não assinava a nota fiscal. Não está correspondendo aqui. Eu me lembro até hoje. A prefeitura custou, na época, 385 Foi mil baratíssimo, reais. Né? A rodoviária, 25. Não recebi um tostão do governo. No fim, parece que deram uma ajudazinha para asfaltar o acesso. Né? Isso é uma coisa que eu queria te perguntar. Que corre uma notícia, uma história, que na hora da construção da rodoviária, a construtora inverteu a planta e construiu ela virada ao contrário. Não. De fato, quando se chega lá, eu acho que é a única do mundo que você entra pelos fundos. Né? Mas era porque tinha a previsão, talvez, não a locação, a definição da ponte do Tamarindo, porque tudo era um conjunto. Né? Quando eu comecei, eu me lembro que o Miranda Ramos era desembargador, era professor de processo penal aqui na FURB. Né? E ele dizia, ele vinha a Blumenau de ônibus e descia lá na rodoviária no centro, né? E pegava um táxi, ou algum aluno levava, ele dizia, mas Renato, que distância tu vai colocar uma rodoviária quando eu estava construindo, agora vou ter que ir lá para ir a FURB. Né? E depois se viu que era só atravessar a ponte, estava ali, estava mais próximo à FURB do que... e era o fim do mundo, né? Já que na Rua 7 não tinha mais jeito, né? E ver que hoje, né, ela está em módulos, se quiser ampliar, é só ampliar, né? Que, né, Blumenau cresceu... Mas é engraçado, porque todo lugar você chega na frente, aqui a nossa você tem que entrar ali, aí você vai deixar um passageiro, você tem que ir lá, faz uma voltinha, deixa o passageiro sair aqui, faz uma voltinha e sai para lá. Então parece que foi invertida mesmo. Se ela fosse virar para cá, já entrava. O acesso, por exemplo, do acesso a 470, eu que tirei uma emenda que tinha da 101 da duplicação na época, não tinha condições de aplicar. Pelo Morro do Abacaxi. E aí eu trouxe para cá e começamos os primeiros pilares da ponte do Tamarindo. Quem executou foi o Sassi, mas foi emenda minha. Como a construção do Hospital Santo Antônio, 200 mil, está aí o Mota, o doutor Mota, que pode confirmar, foi a emenda que eu, como deputado, destinei para a construção do Hospital Santo Antônio. Outra coisa que foi concluída agora, mas que foi iniciada no teu governo, que eu me lembro que o João Carlos começou a fazer as desapropriações as indenizações para o pessoal que era a famosa nossa, que eu chamo agora a nossa Autobahn do Blumenau. Ficou uma beleza, uma beleza. Né? Eu tenho passado ali... Humberto de Campos. Né? Então eu acho que foi uma obra que a gente começou as primeiras desapropriações, né, com dificuldade, porque não é fácil, né? Estabelecer um preço justo. Né? Então a coisa é difícil. Mas foi concluído tudo. Eu fui deputado, fui procurador, chefe da Procuradoria na época do Félix, e a gente tinha muito contato com família para estabelecer o preço, a implantação de novas empresas, como, né, veio a Rigesa, veio, né, a própria Albany, tudo a desapropriação, e depois você negociar o preço justo, né, para que se
Aí apareceram 2 alemães aqui que iam botar uma cervejaria em Blumenau. Mataram o seu Willer, né? Que coisa. Correndo para cá, para lá, Verdade, e o seu verdade. filho já está velhinho, você se então você que eu lamento fala, hoje. você que fala alemão, então assume os coisas. Fomos lá para a Vila Itopava, ele se empenhava por aqueles campos aqui, ali, fomos lá na Pastor Oswaldo Hess, lá adiante, onde tinha se construído. Aí eu assumi os 2 alemães. Aí uma vez nós fomos tomar um café com o Van der Weg, lembra? Fomos. Eles queriam um sócio brasileiro e tal, você lembrou do Van der? Fomos lá. O Van der foi bem assim objetivo, né? Se vocês querem abrir cervejaria aqui para a gente trabalhar, para vocês ganhar dinheiro, vocês vão vir trabalhar. Com todo aquele charme do Van der, né? Mas aí eu assumi os 2 alemães. Então, na hora de fazer o contrato, tinha que pegar uma contadora, aquela coisa toda, tinha que ter um sócio brasileiro. Aí eu entrei lá com 5%, né? Tinha que ter 5%. Aí os alemães foram embora. Quando nós abrimos a TV Galega, só tem um problema, Pipão, você não vai conseguir abrir a empresa por causa que tem um débito com o governo federal, pagamento do imposto da cervejaria. Eu tive que pagar. Os alemães nunca mais apareceram. Né? Um disse que tinha uma empresa que fabricava aqueles coisas para produzir energia elétrica, eólica, né? E o outro era mestre cervejeiro, outros que viria, claro, mas que eram 2 pilantrão. No fim deu cerveja, o Rani ali, a gente fez a cervejaria ali de Fronda Antiga. Aliás, nós consumimos você, inclusive, que me incentivou de fazer o Ratskeller, onde era a antiga cadeia, né? A gente, as paredes grossas, a gente começou, deixou quase tudo prontinho, né? Porque a prefeitura nova, com enchente, a gente não podia mais, né? Teimar em fazer ali o Ratskeller. Então, deixamos aquele um espaço lindo, eu me lembro, né? Perfeito para fazer, e fizemos o Museu da Cerveja, né? Levamos um equipamento aqui do Biergarten lá para o Fritz Miller, para fazer aquele onde era o antigo teatro de bolso. Né? Nós tivemos uma vez na Vila Itopava para ver se conseguia tiramos lá começar com a cervejaria Feldman. Mas eles já tinham vendido o tonel para o Mansky, né? Para o Mário Mansky. E ainda tinha lá a mesa onde o cervejeiro sentava ali com os empregados para tomar coisa, mas aliás, um dos atos mais importantes foi preservar ali o clube da Vila Itopava, o Serrinha, e evitar que se fizesse no campo do Serrinho um loteamento. A família até ficou meio atritada comigo, né? Eu ali fiz grandes amizades. Eu me lembro que o René, que era da Abendbrot House, faleceu há pouco tempo, né? Eu tinha uma amizade, tenho pela Josefa, a esposa dele, pela família toda, assim, pela vida, pelos Mansky, por todos, pelo seu Heinz. No fim, seu Heinz Conrad, né? Eu sempre tinha uma amizade, um bom contato com ele. Então a gente construiu assim, eu acho que apesar de tudo, né, foi um tempo bom, que você testemunhou de avanços, né, de conquista. Tinha aquele que fazia licor lá. Ah, sim, a filha é professora hoje. Eu sabe Fada, que eu comprei. Fada. Eu comprei uma garrafa de licor, está começando a desaparecer. Mas eu nunca tomei, ela tem ele na fotografia dele no rótulo. Isso, ela recebia muito bem a gente. Eles faziam então, tá aí, você vê, recebemos aqui o presidente da Alemanha, né, o Karl Karsten, na época. Né? Eles desviaram a rota para não me encontrar. Só a família ele que foi lá no Tabajara, não quiseram que eu fosse para a mesa, eu dei meia volta e vim embora. Né? A maior autoridade era o prefeito, como é que vai, né? Aí no outro dia, como puseram, o próprio presidente veio, me trouxe até uma máquina Minolta, me deu de presente, né? Me lembro. São coisas, né? Desviaram a rota, foram para o Carlos Gomes, a família ele que estava lá esperando por ele. Mas era Arena e MDB, né? Era Arena e MDB. Mas eu acho que a gente nunca... Eu me lembro, o Juscelino dizia uma vez, né? Você, né? Deus poupou-me o sentimento do ódio. Eu acho que política você, né? Você pode fazer na hora... O senhor Luiz Doutor dizia, já fiz discurso, com raiva, com ódio. Raiva só combinada, dizer, né? Não pode... Ele era fantástico. Pois é, nosso tempo esgotou, né? A gente tinha tanta coisa ainda para comentar e para discutir, para falar, mas fica para outra vez. Fica para outra vez. Tá? Com o Braulio, esses dias eu repeti o programa. O Braulio Schlegel? O Braulio é um homem enciclopédia também. Né? Ali, aquela casa do lado, foram 125 mil que eu trouxe para a restauração daquela senhora, família antiga, né? Bem ao lado, um deputado ali, para ele restaurar aquela casa. Enfim,
Obrigado a vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigado, Renato, pela sua participação no nosso Mesa de Bar. Até o próximo domingo, quando voltaremos com esse programa, que faz parte da programação da TV Galega, A Imagem da Cidade. Combinamos esse programa para saudar a vitória também do Flamengo. Isso. Não deu, mas foi um grande jogo. É isso aí. Foi um grande jogo. Mesa de Bar.